Nós, do Partido Progressista, que aqui nesta casa tem como líder o grande senador Francisco Dornelles, que representa com muita responsabilidade e comprometimento com a sociedade fluminense, o Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, como já registrou aqui o senador Cacildo Maldaner, que me antecedeu nessa tribuna, e também o senador Odacir Soares, de Rondônia, e certamente outras manifestações virão. Hoje estamos marcando o 7º dia da morte trágica, não só de Eduardo Campos, um grande líder, mas também das outras vítimas fatais daquela tragédia que continua sendo inexplicável. E nós precisamos encontrar com a ciência, com a tecnologia, as razões e as causas deste gravíssimo acidente, que por muito pouco, talvez obra do destino, quem sabe, do próprio Deus, que rege a humanidade, e eu acredito em Deus, tenha tirado Marina Silva daquela aeronave. Marina Silva, que estava presente na missa de 7º dia, agora há pouco na Catedral, onde o senador Fleury acabou de falar, como sempre contrita e reconhecendo que tem medo de avião, e preferiu um avião de carreira em vez de acompanhar o candidato Eduardo Campos naquela trágica manhã de quarta-feira. Eu entendo, senador, a sua referência. Eu, como jornalista por 40 anos, também percebo que, às vezes, o excesso não é por falta de respeito. O excesso é pela necessidade que o jornalista ou o fotógrafo tem de encaminhar, hoje, com as redes instantâneas de comunicação, a informação para a sociedade que não pôde estar presente naquela missa ou naquela cerimônia. E tudo tem sinal, tudo transmite o sentimento daquele momento. Seja o olhar triste, seja o olhar contrito, a atitude de absoluto luto pela morte de um líder tão expressivo no Brasil como Eduardo Campos. E eu até recolhi a saída da Catedral de Brasília, e Vossa Excelência também deve ter recebido, distribuído pelo PSB. E essa manifestação que faço em nome do Partido Progressista é em solidariedade ao PSB, que aqui, nesta casa, estava lá representado pelas senadora Lídice da Mata, pela deputada Luísa Erundina, que falaram na homilia e também na pregação do Evangelho, também do senador Rodrigo Hollenberg, que tomou a iniciativa de uma cerimônia oportuna, religiosa, e o celebrante até fez um registro muito significativo de dizer da coragem de Eduardo Campos de assumir a sua religiosidade no meio da pluralidade religiosa que acontece no Brasil. Eduardo Campos, como grande parte dos nordestinos, é católico, como Vossa Excelência. Então, esse registro também foi uma forma de dizer que tipo de perfil político, que tipo de homem era aquele que morreu naquele trágico acidente. E na foto entregue aos que foram participar daquela cerimônia, muito comovente, onde estavam presentes não apenas o vice-presidente da República, Michel Temer, mas a figura central, que é hoje Marina Silva. E todos os representantes do PSB aqui nesta casa, senador Valadares, Rodrigo Hollenberg, Lídice da Mata, senador Capiberibe, estavam lá todos contritos, os deputados todos. E lá foi entregue aquela frase memorável que nos remete a uma reflexão.
não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos. É aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Esta foi uma das frases mais emblemáticas, mais fortes, mais significativas. E ela resume muito o compromisso e a missão que tinha nas mãos de Eduardo Campos. E agora passa às mãos de Marina Silva. Nós, para a nossa alegria, nós do Rio Grande do Sul, deputado Beto Albuquerque, líder do PSB na Câmara Federal, há muita informação corrente de que ele poderá ser o vice de Marina Silva. O Rio Grande do Sul ficará muito bem representado. E são políticos desta envergadura, desta grandeza pessoal e também de comprometimento, com atitudes sóbrias, com atitudes corajosas, com atitudes de comprometimento com a sociedade, com valores, com sensibilidade, com a percepção dos dramas sociais que o Brasil vive, da situação difícil que a economia passa. É apenas um reconhecimento e temos essa responsabilidade de reconhecer o que estamos passando. E que exige de todos nós, senador, exige de todos nós uma participação e uma dose de generosidade, a despeito de termos divergências ideológicas ou partidárias, mas quando nós tratamos do interesse do nosso Estado, como Vossa Excelência faz muito bem em relação ao seu Mato Grosso do Sul, e eu em relação ao meu Estado, o Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de representar aqui, ou todos os outros senadores, Goiás, Rondônia, estamos aqui, nós temos também que receber a mensagem e o exemplo de Eduardo Campos, no sentido de mostrar que é possível, sim, fazer política de maneira altiva, de maneira responsável, ter ficha limpa na política e compromissos reais de enfrentamento dos problemas que são muito grandes, mas que só a união da sociedade pode superá-los. E com muita alegria eu concedo a parte ao caro senador de Goiás. Nós esperamos, o seu microfone está com algum defeito, né, senador? Senadora Ana Amélia, quando eu referi aos profissionais da comunicação, eu não referi num momento que eu achei trágico. A senhora é uma pessoa que o Brasil inteiro reconhece como a maior defensora do agronegócio. Quando a senhora tinha o programa do Canal Rural, nós sempre falamos, eu que sou um homem que nasci e vivi em fazendas, sou um homem extremamente rural, aprendi muito, e nós tínhamos a senhora como a maior defensora do agronegócio. Era a voz do agronegócio. Agora, o que eu me referi foi a multidão para fotografar o vice-presidente. Essa foi a minha indignação. A assessoria dele, não sei se foi a assessoria dele que provocou aquilo, mas ficou muito feio para mim, que sou um homem católico, porque não foi durante a missa, foi simplesmente para fotografar o vice-presidente que estava fazendo um papel de viúva. Foi o que eu senti. Então, eu quero aqui, se nas minhas palavras magoei os fotógrafos, eu quero pedir desculpa. Mas o que fizeram só estava presente, certo? Eu tenho certeza que, como católica,
no fundo do coração, a senhora respeita aquele crucifixo que estava atrás. Obrigado. Sem dúvida, senador Fleury, a liturgia não só religiosa, a própria liturgia do poder exige de todos nós, pessoas, um respeito a esses códigos, a essas circunstâncias. Então, a minha observação foi para mostrar o dilema que nós temos entre a liturgia do comportamento. Antigamente, para se entrar numa igreja, as mulheres precisavam de um véu e não podiam entrar de calça comprida, e era de roupa discreta. Em alguns templos também não se pode usar mangas cavadas. Para chegar ao Papa tem que estar de véu preto, de roupa escura. Em algumas cerimônias continua esta liturgia. Em alguns templos não católicos, da mesma forma. E é natural a observação de Vossa Excelência a respeito dessa questão. Mas, no momento que o jornalista ali está, ele está cobrindo não propriamente um ato religioso. O simbolismo do ato religioso ali esgotava-se na presença daquelas figuras tão relevantes para a vida nacional, como do vice-presidente Michel Temer, a quem eu respeito muito, um grande constitucionalista. Especialmente, refiro-me à senadora Marina Silva, candidata agora que vai assumir o lugar de Eduardo Campos. Mas todo o entorno da cerimônia, com a contrição dos parlamentares do PSB, que perderam o seu grande líder, o seu grande timoneiro. E era natural a vontade profissional de um jornalista captar uma lágrima, captar um semblante triste, captar o clima daquela cerimônia. E para mim foi uma cerimônia tocante, senador. Tocante. Ver as figuras que realmente, quando subiram ao púlpito, como a deputada Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, a senadora Alice da Mata, o senador Rodrigo Hollenberg, percebia-se claramente, até na roupa que vestiam, na sobriedade do preto. Preto é luto, senador. Então, toda aquela cerimônia, ela tinha ali a liturgia religiosa, mas ela tinha uma carga de representação da história brasileira e política ali naquele momento. A Catedral Metropolitana de Brasília, tanto que o celebrante, antes de encerrar a missa, de dar a bênção aos fiéis, aos católicos e não católicos que estavam ali, a Marina Evangélica, que estava contrita naquela cerimônia, ele leu o nome de todas as autoridades que ali estavam presentes. Isso não é comum numa cerimônia, numa missa de sétimo dia. Mas tudo muda pelo tamanho do significado daquela cerimônia religiosa. Então, eu respeito e penso que Vossa Excelência, pela fé, por ser como disse, um católico praticante, entende que eu estou tentando explicar pelo entendimento, porque fui 40 anos jornalista. E sempre cuidei, tive o privilégio de estar com João Paulo II e de ter uma foto com ele segurando a minha mão. Eu acho que bênção maior do que essa não pode. Com muitos líderes religiosos que me encantaram também pelos ensinamentos de todas as religiões. Então, eu acho que isso é o que nos deixa melhores, porque cada uma tem um pedaço para nos ensinar da vida e nos ensinar de crer que algo superior existe a reger a nossa vida e o nosso próprio destino. Então, é por isso que eu fiz questão de... Não é uma defesa, mas é para entender digamos, a ansiedade que o jornalista ou o fotógrafo tem
que não é para desrespeitar o tempo, é para que mais rapidamente a sociedade enxergasse aquela cena, com os olhos dele, fotógrafo ou repórter. Esse é o nosso dilema que nós temos. E eu lhe agradeço muito a sua interveniência. E concedo à parte também ao senador Odacir Soares. É apenas para registrar, nobre senadora, que o meu entendimento sobre esse fato, que foi inicialmente levantado pelo eminente senador Fleury, que às vezes, eu também sou jornalista, às vezes a imprensa exagera, mas é do seu papel exagerar. É papel da imprensa exagerar para colher realmente, como Vossa Excelência já mencionou e já registrou, todos os aspectos do evento, daquela solenidade, daquele evento, qualquer que seja a sua coloração, qualquer que seja a sua destinação, qualquer que seja o seu móvel. Então, é da imprensa exagerar, da imprensa extrapolar, às vezes, o limite do cerimonial da liturgia, no caso específico da liturgia. Mas eu queria também registrar aqui que, dentre os mortos desse acidente, estava um ex-colega nosso aqui do Congresso Nacional, o ex-deputado Pedro Valadares Neto, que foi deputado federal, se não me engano, durante uns 3 mandatos na Câmara dos Deputados, e que, quando eu estive aqui, nas 2 vezes que eu estive aqui como senador, entre 99 a 2000, entre 1983 até 1999, ele estava sempre conosco aqui no plenário, conversando, e que nessa campanha de Eduardo Campos era seu assessor direto, assessor político direto, que também foi vítima desse acidente. De modo que Vossa Excelência faz muito bem quando faz essa abordagem da cerimônia religiosa que foi realizada na Catedral de Brasília, sob as bênçãos do arcebispo de Brasília, Dom Sérgio Rocha, e que homenageou, de certa maneira, a palavra correta não seria homenagear, mas que foi uma missa de 7º dia, de pesar pela morte do grande brasileiro que foi Eduardo Campos, e que deixou entre nós um exemplo muito grande de como se deve exercitar a vida pública, como se deve governar um Estado e como se deve ser candidato a presidente da República. Parabéns a Vossa Excelência pela abordagem que faz. Muito obrigada. O Valadares Neto é, inclusive, sobrinho do nosso colega Antônio Carlos Valadares, de Sergipe, e era um dos principais assessores jurídicos do candidato Eduardo Campos. Então, de fato, foi um momento... E hoje, como foi referido aqui pelo senador Cacildo Maldaner, começando o horário eleitoral, lá no Rio Grande do Sul, eu, que todos sabem, sou candidata ao governo do Estado, estou aqui hoje, vim para essa cerimônia religiosa, em memória a Eduardo Campos, que tive convivência com ele. Conversamos muitas vezes na companhia do grande líder Beto Albuquerque, também com o senador Jarbas Vasconcelos, que perdeu um grande líder e aliado agora nessa disputa presidencial. Eu gravei uma pequena mensagem antes de iniciar a campanha eleitoral, manifestando a solidariedade da nossa coligação, que são 4 partidos, o PP, o PSDB, o Solidariedade e o PRB, lá no Rio Grande do Sul, aos companheiros do Rio Grande do Sul, do PSB, que lá estão coligados com o PMDB. E tem a candidatura ao governo do Estado do ex-prefeito de Caxias do Sul, ex-deputado José Ivo Sartori. E fiz isso porque penso também, chamei a atenção, que a melhor homenagem que nós podemos prestar à memória e à missão e o papel que teve Eduardo Campos, jovem, 49 anos, é fazer uma campanha eleitoral absolutamente respeitosa, mesmo nas divergências, mas com um nível de respeito. Nós somos adversários, mas não somos inimigos. É esse o conceito que devemos ter nessa disputa. Então, do que depender de nós, da nossa coligação, a esperança que une o Rio Grande, será feito dessa forma, absolutamente respeitosa. Não aceitaríamos provocações e nos comportaremos com muito respeito e muita dignidade em relação a todos que estão participando desse embate. Independentemente das posições políticas, de alianças partidárias ou de discordâncias de opiniões, é preciso reconhecer a importância de lideranças que são capazes de construir e transformar para melhor a realidade social, econômica e política do nosso país.
Como afirmou, aliás, no editorial da revista Isto É, desta semana, escrito pelo diretor Carlos José Marques, Eduardo Campos foi um líder inovador quando ousou se lançar como uma terceira via a polarização PT-PSDB, que prevalece na corrida presidencial há quase 2 décadas. O candidato Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, e é um estado muito parecido com o nosso Rio Grande do Sul, senador Rubem Figueiró, trouxe consigo um conjunto de credenciais que fazia jus ao tamanho da missão e da empreitada. Herdeiro do mitológico avô Miguel Arraes, Campos trilhou uma trajetória fulgurante desde a política estudantil na Universidade Federal de Pernambuco até o governo do seu estado, de onde saiu, após 2 mandatos com o maior índice de aprovação do país entre os governadores da sua geração. E não era para menos. Campos, como mandatário estadual, adotou uma forma diferente de fazer política, de exercer o poder em sintonia com o que há de mais inovador, uma governança altamente qualificada. Baseou sua administração na meritocracia e na intolerância ao mau uso da coisa pública, os chamados malfeitos. Adotou práticas típicas do setor privado, como o estabelecimento de metas e prêmios por desempenho, alcançando resultados extraordinários. Multiplicou os investimentos privados em Pernambuco, derrubou os números de homicídios, até então recorde. Impregnou a região com uma atmosfera de modernidade administrativa e justiça social que o converteu naturalmente numa liderança nacional. Em um feito surpreendente, capaz de medir o tamanho da popularidade que construiu, há cerca de 2 anos, Eduardo Campos se colocou contra o conterrâneo e maior ícone político de sua terra, Lula, na disputa pela Prefeitura de Recife. Indicou um candidato próprio que levou o cargo no primeiro turno frente ao apadrinhado do ex-presidente. Ao vencer Lula, numa queda de braço local, Campos mostrou força e rompeu ali os laços da aliança que até então os unia e o que havia transformado em ministro de Lula para dar início ao grande projeto de concorrer à presidência. Eduardo Campos trouxe para as suas fileiras, em mais de uma jogada sagaz e inesperada, e que ninguém em nenhum momento previu no Brasil, no ambiente dos caciques, a senadora, ex-ministra e ambientalista Marina Silva, que se colocou como vice em sua chapa com o dote de mais de 20 milhões de votos arrebanhados na última eleição, quando havia concorrido ela mesma à presidência. Campos tinha a habilidade rara de trafegar entre a esquerda xiita e a direita mais conservadora, de maneira envolvente, respeitosa, sem macular seus princípios ou se desviar 1 milímetro do rumo traçado. E foi por isso mesmo capaz de costurar alianças impensáveis e de superar impasses tidos como insolúveis. Era admirado por todos os adversários. O próprio ex-presidente Lula, apesar dos pesares, não havia abandonado o sonho que acalentou por anos de dividir com ele uma futura chapa presidencial mais adiante. Aécio Neves, meu candidato agora à presidência da República, em plena sintonia com as suas propostas, o via como um parceiro de projeto para o Brasil. E mesmo Dilma enxergava nele um companheiro de luta. Com tamanha unanimidade, Eduardo Campos empreendeu uma marca singular na vida política brasileira, como um dos mais promissores gestores de sua geração, egresso de uma dinastia familiar e de uma estirpe de homens públicos que lutou até o fim por ideias republicanas e princípios democráticos. Saiu de cena prematuramente, aos 49 anos, de maneira trágica e lamentável, por ironia do destino, no mesmo dia em que faleceu seu avô, Miguel Arraes. Foi profética, na última entrevista que concedeu na noite anterior ao Jornal Nacional, a frase que ele disse, que agora foi entregue aos que participaram da missa de 7º dia. Não vamos desistir do Brasil, disse ele. Com a sua morte, deixa uma lacuna muito grande, mas também um grande legado. Fazia parte de seus planos, por exemplo, ampliar nacionalmente experiências revolucionárias, como a da erradicação do analfabetismo, a partir de um modelo já testado com sucesso de aulas em horário integral. Campos pensava adiante como um novo político para um novo tempo. Outro artigo escrito pelo editor especial André Petri, publicado na edição da revista Veja dessa semana, mostra o quão importante é a influência dos líderes políticos para os rumos da história de uma nação.
Em meados da década passada, 2 economistas americanos, chamados Benjamin Jones e Benjamin Olken, tentaram medir matematicamente a relevância de líderes políticos nacionais. Concluíram, após cruzar dados econômicos antes e depois da morte dessas lideranças, que a figura do primeiro mandatário faz uma diferença de cerca de 1,5% no crescimento do produto interno bruto. Veja só o significado que é uma presença como um grande líder. Isso significa, no caso do Brasil, 500 mil empregos na iniciativa privada e mais de 75 bilhões de reais em riquezas geradas. Esses são, segundo os economistas, os impactos que as lideranças podem causar na sociedade. Por isso, a relevância dos líderes e daqueles que têm a missão de orquestrar a história. Precisamos de líderes em todas as instâncias, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Os líderes são necessários na comunidade, nas empresas e em quaisquer ocasiões onde as mudanças são necessárias. Penso, portanto, que esse deve ser o foco do momento, especialmente neste período de eleições. Menos de 50 dias nos separam do dia 5 de outubro. Que o sopro das ideias de Eduardo Campos contagie e inspire e também sirva de modelo aos mandatários que irão tocar os estados e também o país. Penso que essa manifestação, senador Rubem Figueiredo, caros colegas senadores, é apenas o registro e o reconhecimento, e eu faço aqui com muita honra em nome do Partido Progressista, do nosso querido líder Francisco Dornelles, para dimensionar o que significa para a vida brasileira. E como hoje começa a propaganda eleitoral no partidário, no rádio e na televisão, vai até o dia 2 de outubro, 3 dias antes da votação no primeiro turno, que será no dia 5. Esse espaço criado pela lei eleitoral é o momento para que cada um dos eleitores de qualquer estado do país conheça as propostas, como bem frisou o senador Cacildo Maldaner de Santa Catarina, dos candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Os dias e os horários da propaganda eleitoral foram definidos pela Lei das Eleições de 97. É, portanto, um importante momento de avaliar as propostas, mas, sobretudo, avaliar, como disse bem o senador Maldaner, avaliar as biografias das pessoas que vão pedir o voto para os eleitores. E, como é de praxe, a ordem de exibição dos programas e o tempo dos 11 candidatos à presidência da República, por exemplo, foram definidos pelo... Só para acrescentar uma frase, porque nem todos os fichas sujas foram condenados ainda. É verdade. E essa insegurança pode acontecer depois, na hora que forem eleitos, o julgamento vier depois do voto. Pode esse voto ficar perdido. Mas aí o partido terá a suplência para fazer e a condenação, o julgamento será depois de um colegiado maior. Então, mas de qualquer modo, senador Odacir, penso que é uma forma de o eleitor ficar observando a biografia dos candidatos. Evidentemente que o direito de defesa num regime democrático é fundamental. Sem ele, nós não temos democracia, não temos Estado de Direito. Então, o direito de defesa é todo ele concedido para que ele prove a sua inocência ou não consiga fazer. Eu disse isso exatamente dentro dessa conotação, de que nem todos os fichas sujas foram condenados, porque o ficha suja não é apenas aquele que foi condenado, é aquele que, pelos seus hábitos, pelo seu comportamento, sujaram a sua biografia na vida pública. E não foram condenados ainda. Então é bom prestar atenção bem nessa biografia mesmo, senador. O senhor me ajuda também, é exatamente esse o ponto de vista, e nisso concordamos. Como é de praxe, a ordem da exibição dos programas e o tempo dos 11 candidatos à presidência foram definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o sorteio, o primeiro programa será da coligação Unidos pelo Brasil, do candidato Eduardo Campos, agora Marina Silva, seguido por Mauro Iazzi, do PCB, Zé Maria, do PSTU, Aécio Neves, do PSDB, Dilma Rousseff, do PT, Levi Fidelis, do PRTB, Emael, PSDC, Rui Costa Pimenta, PCO, Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, PV, e Luciana Genro, PSOL. Nos programas seguintes, a ordem seguirá o critério de rodízio. É importante lembrar que o tempo do programa de cada coligação foi definido com base na representação dos partidos na Câmara dos Deputados. De acordo com a resolução do TSE, que trata desse assunto, a coligação com a Força do Povo, da candidata à reeleição Dilma Rousseff, terá 11 minutos e 24 segundos. A coligação Muda Brasil, do candidato Aécio Neves, ficou com 4 minutos e 35 segundos. E a Marina Silva, do PSB, da coligação Unidos pelo Brasil, terá 2 minutos e 3 segundos. Eu penso também, senador, que
A comunicação é importante. Para quem sabe se comunicar, 2 minutos pode equivaler a 10. Tudo vai depender da capacidade de que, naquele tempo, possa ser capaz de emitir uma mensagem que o eleitor nela confie. Muito obrigada. Senadora, eu gostaria de, pelo respeito e admiração que tenho por Vossa Excelência, várias vezes demonstrado, eu gostaria de pedir escusas à senhora, porque eu tive um lapso de memória. Eu, quando a convoquei para ocupar essa tribuna, eu disse que Vossa Excelência era do Partido Popular, quando, na realidade, é o Partido Progressista, conforme Vossa Excelência aí da tribuna também ressaltou. Esse lapso de memória talvez seja em razão de um passado já remoto, porque quando Magalhães Pinto e Tancredo Neves organizaram o Partido Popular, eu a ele me filiei. Talvez em razão disso, e até por identidade de pensamento, né, eu cometi esse lapso que peço escusas a Vossa Excelência, mas não senadora Ana Amélia. Bom, o senhor cita também um político, como falei aqui agora no avô de Eduardo Campos. Tancredo Neves é o avô de Aécio Neves. Sim. E ele também teve um papel extraordinário na transição democrática brasileira. Então, nós estamos diante de figuras que a história já reconhece o legado que deixaram, o patrimônio que fizeram, foram avalistas da redemocratização, os dois, Miguel Arraes e Tancredo Neves. E os seus sucessores. Lamentavelmente, não temos mais Eduardo Campos, mas temos Aécio Neves. Obrigada, senadora.